Graças a Deus. Querido, iniciamos esta quinta-feira com mais um programa Palavra Rema, programa de estudos da Palavra de Deus. E hoje nós vamos, conforme prometemos ontem, vamos entrar na constituição do reino aqui na terra, que é Mateus 5, 6 e 7. Vamos entrar, não vamos terminar. Se você perdeu os programas anteriores, o Yali vai colocar aqui o endereço no Facebook ou do Instagram, na nossa rede social. Você vai lá, se for no Facebook, se inscreva. Se for no Instagram, esteja nos seguindo. No YouTube, se inscreva. No Instagram, esteja nos seguindo. Enfim, esteja conosco, nos acompanhe. Todos os dias nós postamos algo aqui na rede social. Para fazer esse programa comigo hoje, eu tenho mais uma vez o presbítero Giovanni. Giovanni, que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor, pelo convite. É muito bom estar aqui aprendendo cada dia mais da palavra de Deus. Junto com ele, eu tenho o pastor Carlos Leite. Pastor Carlos, que Deus abençoe. Muito obrigado aí pelo convite, pastor José Carlos. Estamos assim aprendendo muito. Interessante, né? A gente já leu isso aqui muitas vezes, mas cada vez que a gente estuda, Deus te revela coisas novas. E é isso que dá graça de estar sempre meditando na palavra de Deus. Olha só. Então nós vamos entrar na Bíblia. Eu quero pedir você para pegar caneta, papel e a Bíblia Sagrada. Para nós estudarmos. O programa Palavra Rema é um programa de estudos da Palavra de Deus. Que nós estamos aqui todos os dias, fazendo meia hora. Muitas pessoas não têm tempo para Deus, né? Não tem tempo para meia hora para estudar a Palavra de Deus. Então pare meia hora. Vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Vamos pedir junto a Palavra de Deus. Então fique conosco. Vamos fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo. É o tempo de você pegar Bíblia, caneta e papel. E nós voltamos já com o programa Palavra Rema. Vamos ao intervalo que nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta com o programa Palavra Rema. E vamos entrar aqui no grande sermão da montanha. Lembra que a Bíblia, ela foi dividida em capítulos, se não me foge a memória, no ano de 1400. Até ali, era uma carta só. Em versículo, no ano de 1500. 1500 e pouco, 1400 e pouco, que ela foi dividida em versículos. Então, essa multidão compreende ao capítulo 4 e o versos 23, que era a multidão que estava seguindo. Que diz seguindo no capítulo 4, versículo 25. Seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, já expliquei o que era Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Essa multidão está explicada no versículo 4. Olha só o que diz o capítulo 5 e o versículo 1, pastor Carlito. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. Olha só. E Jesus, vendo a multidão, qual a multidão? A multidão que seguia, subiu ao monte. Desconhecido, mas provavelmente uma coluna pequena perto do mar da Galileia. Os dois servões, ambos entregues sobre as colunas, abriram-se e fecharam o ministério público do Senhor. O último foi sobre o Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém. Está lá em Mateus capítulo 4, Mateus 24, né? Mas esse monte não é o das Oliveiras. O das Oliveiras fica perto de Jerusalém. Ele está onde? Na Galileia. E assentando-se, que era um costume da época, que assentou-se para ensinar, que era um costume daquele tempo.
Jesus viu um monte, lá perto do Mar da Galileia, subiu naquele monte, porque agora existe algo da natureza. Você já viu como você está no monte, que você fala, a sua voz vai mais longe? Então ele foi no monte, levou a multidão, e assentou-se, que era um costume, e aproximando-se dele, o versículo diz, os seus discípulos, não se refere somente aos 12, mas sim todo e qualquer que lhe seguia de perto durante este período. Aqui está o Jesus, de perto de Jesus, ele sentou-se. Lembra que ele mandou 72? Né? Os 12 viraram apóstolos, mas discípulos, que é discípulo? É aquele que segue a Jesus, diferente de apóstolo. Os apóstolos eram aqueles que estavam perto de Jesus e que iam trazer doutrina na igreja. Então ele vai começar o seu ministério. Aí ele sobe no monte, leva a multidão, se assenta, que era um costume que eles faziam para ensinar. Lembra, você vai ler o versículo anterior lá na sinagoga? Ele se assentou-se lá em Nazaré. Ele se assentou-se para quê? Para ensinar. E esse era um costume da época. Você vai ver que isso é muito comum na época. Olha só o que diz o versículo 2, presbítero Giovanni. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. Só o primeiro capítulo, versículo 2. E abrindo a sua boca, significava uma mensagem bem pesada e planejada, com cuidado, resoluto, de propósito e de vontade. Os ensinava, aí o versículo continua, os ensinava dizendo, aqui começa o maior momento de instrução espiritual e das escrituras, que jamais foi falado na história da humanidade. Agora Jesus vai começar o seu ministério. Ele sentou com a multidão, abriu a sua boca e os ensinava dizendo. Agora ele vai começar a ensinar eles. Por quê? Ele pregava reino dos céus, arrependimento, que é chegar no reino dos céus. Segunda mensagem dele, siga-me. Você vai ver, Mateus vem falando. Primeira que ele diz, arrepender. Segunda que Jesus fala, siga-me. E ensinava dizendo, agora vai vir a terceira mensagem, que é o versículo 3, pastor Carlos Leite. E só ressaltar, pastor Zé Carlos, que foi por causa desse sermão da montanha que se espalhou a fama de que Jesus também era um mestre. Sim. Porque ele ensinava as pessoas. A forma que o Senhor Jesus pregava era ensinando. E aqui nós vamos ler o versículo. Qual o versículo, pastor? O 3. O 3, né? Bem-aventurados, quer dizer, felizes, né? Os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Veja bem, o bem-aventurado é muito felizes. Bem-aventurado, muito felizes. Os pobres de espírito, consciente de uma pobreza moral, porque de tais é o reino dos céus. Quer dizer, a característica morais do cidadão do reino dos céus é como tal, aparentemente, que um novo nascimento. É um registro absoluto de uma entrada nesse reino. Lê lá em João capítulo 3, versículo 3. Este reino está presente agora, espiritualmente, mas não ainda fisicamente. Então ele vem falando sobre o reino dos céus. Ele vem dizendo, bem-aventurado os pobres de espírito. Quer dizer, conscientes de pobreza, porque deles é o reino dos céus. Não quer dizer uma pobreza material. Né? Olha só o que diz João 3:3. A isto respondeu Jesus: É verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, precisa nascer de novo. Precisa ter um novo nascimento. Agora, para ter um novo nascimento, existe um único detalhe. O velho tem que morrer. Se a velha criatura não morrer, não nasce de novo. Quando você nasce de novo é porque o velho morreu. E muitas pessoas levam a velha criatura e dizem, você não me conhece. Não mexe comigo porque você não me conhece. Aquela velha criatura, querido, que você traz nas costas, ela já morreu.
Não se apoie na velha criatura. Esqueça a sua velha criatura. Hoje é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então ele vem dizendo, primeira coisa, bem-aventurado, os pobres de espírito. É isso, pastor Zé Carlos, esse estudo é bom até para curar pessoas que elas vivem do passado delas. Elas se alimentam do passado, das coisas ruins que elas fizeram. Isso traz a depressão, isso traz uma impotência nas realizações de vida ministerial também. Né? Na época medieval, tinha alguns castigos que eram colocados sobre o povo que queriam matar, ou sobre os criminosos do povo que eles queriam matar. E a história nos registra isso. E um dos castigos que tinham, eles amarravam pessoas mortas em pessoas vivas. Esse era um castigo que tinha. Por quê? Porque aquela pessoa morta, ela começava a se decompor. Ou o corpo começava a se decompor. E isso passava para a pessoa viva. E a pessoa era morta, viva. Era um castigo terrível. Aquele corpo decompondo um corpo vivo. E os dois morriam. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas carregando a velha criatura nas costas. Olha só. O velho homem nas costas. E aquele velho homem morreu. Ele vai morrer. E você vai morrer junto. Por quê? Porque você não está deixando a velha criatura morta. Você carrega ela. Já ouvi muitas vezes, eu sou convertido, mas meu braço não. Porque é a velha criatura. Sim. Você não mexe comigo porque você não sabe quem eu sou, quem eu era. É a velha criatura, ele continua carregando a velha criatura. E vai morrer a velha criatura e ele. Vão morrer os dois, porque ele carrega a velha criatura. Isso aí foi forte, que o senhor falou sobre esse castigo romano, né? Não, no tempo medieval. Medieval. Amarrava um morto no vivo. Então isso, querido, tem pessoas que hoje carregam isso. E vivem da velha criatura, ameaçando os outros com a sua velha criatura. A velha criatura, ela morreu. Se ela morreu, ela precisa ser enterrada, deixada para trás, deixado lá, esquecendo ela. E nasceu uma nova criatura. Paulo disse isso, né? Uma coisa eu faço. Esquecendo-me, né, das coisas. Paulo era uma pessoa que teve Filipenses. Paulo esteve no céu. Paulo viu o céu. E foi coisas inefáveis que não competem a mim falar. Paulo diz, eu não penso que alcancei tudo. Eu sei que tem muito mais ainda para mim. Um homem que tinha sido arrebatado, tinha no céu, coisa revelada, coisas tremendas. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Eu avanço para o alvo. Qual é o alvo? É o céu. Correndo a carreira que me está proposta. Então uma coisa que temos que fazer é esquecer a velha criatura. Correndo para o alvo, que é o céu. Porque nós estamos caminhando para um alvo, que é o céu. E Jesus começa o seu evangelho, começa a sua dizer, bem-aventurado aqueles que têm consciência que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, é o princípio, é o reino dos céus. Quando você é pobre, você precisa de mais. O rico está farto, não precisa de mais nada. Sim, verdade. Quando ele vem dizendo pobre de espírito, dizendo que você precisa mais. Cada vez você precisa mais de espírito. A dependência de Deus, né? Eu preciso mais. Eu tenho necessidade. O pobre, o que ele tem? Sim. Necessidade. Necessidade. Quer dizer, você tem necessidade de quê? Do Espírito de Deus. Da presença de Deus, sempre. Tem a sua consciência, a sua miserabilidade. Você é um miserável. E precisa mais do Espírito de Deus. É esse que Deus vem falando. Olha só o que diz no versículo 4. Nós estamos no 3. Né? Agora vem o 4. Vamos lá. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados que choram, afligido por causa da pecaminosidade pessoal. Se arrepende daquilo que fizeram. Olha só, porque serão consolados. O Espírito Santo fará para aqueles corretamente avaliando a sua pobreza espiritual. Então, quer dizer, aqueles que têm consciência do que fizeram, têm consciência e choram de arrependimento. Sim. Porque eles serão consolados. Quando ele fala, Deus está apresentando o quê? O reino dos céus. Essas pessoas serão consoladas. Querido, você tem consciência do seu erro e você se arrepende do seu erro. Porque quem consola é o Espírito Santo. Mas nós vamos falar mais sobre isso logo após o intervalo. Vamos ao intervalo e nós voltamos já.
Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Nós estamos de volta e nós lemos Mateus, capítulo 4, capítulo 5 e o versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. De Isaías, capítulo 61, versículo 2 e 3. Este choro é afligido por causa da sua condição de pecador. Você se arrepende. E quando você vem para o reino de Deus, você chora por essa situação. E o Espírito Santo vem e lhe consola. E lhe tira dessa situação. E faz, porque eles serão consolados. Por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, que justifica, nos ensina de tudo o que Jesus tem falado. Olha só Isaías, capítulo 61, versículo 2 e 3, pastor, o presbítero Giovanni. Ao apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar a todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, veste de louvor, e em vez de espírito angustiado, a fim de que É o 2 e 3, tá? se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Veja bem, aí Isaías fala, e os que choram serão consolados. E vem Jesus dizendo, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Agora vai vir a glória, onde? No Messias. Isaías é o maior profeta que anuncia o Messias. O que mais anuncia o Messias é Isaías. Alguns teólogos até dizem que ele foi escrito em outra época, pela precisão que ele tinha. E era um profeta de Deus, e a precisão. Ele vem falando exatamente o que Jesus fala. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ele vem, e aqui vai dando uma sequência, um na sequência do outro. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Os que choram, porque eles serão consolados. O versículo 5, pastor Carleite. Mateus 4 e 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Olha só, a minha versão, humildes, é o mesmo que manso. Bem-aventurado feliz o manso. O oposto da autojustiça, do que confiam em si mesmo ou em sua própria justiça. As duas primeiras, a bem-aventurança garante a mansidão. Quando você é pobre de espírito, quando você chora, você torna-se manso. Garante a mansidão. Porque, aí o versículo continua, porque eles herdarão a terra, ou receberão a terra por herança. Fala da idade do reino vindouro, quando o reino dos céus chegará na terra, quando os santos governarão com Cristo, com seu Senhor Supremo. Fala o quê? No milênio. Aqueles que são mansos, eles vão, porque nós vamos governar sobre essa terra. Aí nós vamos falar, isso está lá em Apocalipse. Nós vamos estudando, daqui a pouco nós vamos chegar em Apocalipse. Nós vamos receber a terra por herança. Como igreja, vamos governar aqui e governaremos no céu. Isso é vida eterna. Porque Deus tem muito mais para você além da salvação. Salvação é uma coisa, a vida eterna é outra. Mas nós precisamos aprender o que é vida eterna. Como nós vamos aprender? Isso não é a Bíblia. Mas muita gente não quer saber disso, só de bênção, 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 e não estuda a Bíblia.
E Jesus vem trabalhando aqui sobre o seu reino. Ele vem, primeira coisa que ele diz, porque deles é o reino dos céus, porque eles serão consolados, porque receberão a terra sob herança. Primeiro, o reino dos céus, você é consolado e você recebe essa terra por herança. Vamos governar daqui. Então, ele vai estabelecendo o seu reino e vai tendo uma sequência. A bem-aventurança, pastor Carleto, é uma sequência de promessas de Deus. Esse consolo aí, por exemplo, a pessoa ela perde alguma coisa que para ela tem muito valor, então ela chora. Mas Deus vai dar algo muito melhor. E é isso que é o consolo. Ninguém é consolado quando recebe a mesma coisa, ou uma coisa inferior, né? Mas todos são consolados, somos consolados quando recebemos algo além, algo que a gente nunca teve. O pecado, pastor Carleto, ele é atrativo ao corpo. Lembra que a nossa briga é contra a carne e o espírito. É uma briga sua diária, carne e espírito, carne e espírito, carne e espírito. A carne briga contra o espírito. Porque não adianta dizer, é igual você dizer para o drogado que a droga é uma coisa ruim. É uma coisa ruim para mim, que nunca usei droga. É uma coisa ruim para mim. Agora, quem usa droga, a droga não é uma coisa ruim. O ruim é a consequência que a droga traz. E muitas pessoas não querem se livrar da droga. Eles querem se livrar da consequência que a droga traz. Para o corpo, o homem encarnal ou para a carne, o pecado não é uma coisa ruim. O ruim é a consequência que o pecado traz. Então o que ele busca? Ele busca algo que tire dele a consciência da consequência que o pecado traz. Sim. Porque ele não quer se livrar do pecado, ele quer se livrar da consequência do pecado traz. E não adianta de nada. Eu já conversei com jovens dependentes de droga, e a grande maioria deles, pastor, diz que no começo é bom, mas sabe quando é que eles começam a ver que o negócio veio para acabar com eles? Quando eles são dependentes. Quando a droga diz assim, é como se a droga falasse assim, ó, tu tá na minha mão, não saio mais, não saio mais de ti. E é aí que eles, é a consequência. É aí que eles pedem socorro, é aí que eles pedem socorro. Mas se não houver um poder maior, que é o poder do nome de Jesus, o poder do sangue do Cordeiro, eles continuam aceitando aquilo. E você vem com mais uma trilhazinha, mais um baseadozinho, mais uma pílulazinha, e então eles vão empurrando. A princípio, parece algo bom, mas depois vem a destruição. E assim é o pecado. Vem destruindo a vida, vem destruindo tudo. Olha só, Jesus vem prometendo o quê? Vem prometendo o reino dos céus, vem prometendo o consolo e vem prometendo a terra por herança. Lembra que ele está começando o seu ministério, ele vai sendo ensinado. Aí ele vem falando no versículo 6, pastor Carlos. Versículo 6 diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Veja bem, bem-aventurados os que têm fome e sede, um desejo intenso de quê? De justiça. Ele fala a justiça de Deus, imputada por Cristo, apoiada na fé, em suas obras terminadas, porque eles serão saciados. Em primeiro lugar, deve ser realmente vazio de toda a autoestima para ser saciado, ser cheio. O que é saciado? Eles vão ser cheios. Então Jesus vem prometendo o quê? Depois de ir à terra, você vai ser cheio. Do quê? Da justiça de Deus. Mas para isso você precisa se esvaziar-se de si mesmo, para ser cheio de justiça de Deus. Então ele pega um homem, promete o reino dos céus, promete ser consolado, vai dar a terra por herança e vai te encher da justiça de Deus, que é a verdadeira justiça, que é a justiça que sobressai sobre a justiça do homem. É a justiça, que é a justiça de Deus, que não cansa, que não é, a gente nunca reclama, né? Nunca há
uma injustiça na justiça de Deus, né? Pastor Porque Carlos há Leite. pessoas que, quando Deus faz justiça, elas reclamam porque não é a justiça delas. Elas esperavam que fosse diferente. Mas a justiça de Deus é perfeita. Mas pastor Carlos Leite, o senhor falou um pouco sobre a droga, né? Uhum. Sobre a dependência química, que só mais uma carreirinha, só mais um baseadinho. Mas pastor Carlos Leite, existe um outro pecado que talvez ainda seja um pouco mais grave que a droga em si, e ele está muito mais entrelaçado no meio cristão do que se percebe-se na verdade. Sim. Que é o pecado da carne, né? Muitas pessoas esquecem que às vezes, o meu pastor não está vendo, o meu líder não está vendo, ninguém está vendo, mas Deus está vendo, né? Então o pecado da carne hoje ele tem sido algo terrível, algo que a gente luta dia a dia. É a pessoa que tem uma fraqueza, mas ela não quer que ninguém saiba. Exatamente. E de vez em quando a gente ouve um escândalozinho ou outro, fulano de tal caiu ou fugiu né? Sim. É meio complicado esse negócio, então a gente tem que se libertar verdadeiramente. É porque se a pessoa não... O que liberta uma pessoa é a confissão, né? Mas se a pessoa não confessar... Mas eu vou falar sobre isso ali na frente. Exatamente tá. sobre esse assunto. Que nós vamos falar amanhã. Nós vamos fazer o seguinte, estamos chegando ao final. Pastor Carlos, muito obrigado. Poxa, eu que agradeço. Está pegando fogo aí com o estúdio. Oh, o estudo está trazendo conhecimento, graça sobre graça. É isso aí, querido. Se alimentar da palavra de Deus é vitória certa. Giovanni, muito obrigado. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. E esteja orando por nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, muito obrigado por mais um dia, pela oportunidade de mais uma vez nós estarmos aprendendo algo novo, papai. Papai, é uma palavra que nós já lemos por várias vezes, mas hoje é vinda com um entendimento, papai, com uma luz, papai, diferente aos nossos corações. Que Deus abençoe a todos que nos ouvem, a todos que nos veem, em nome de Jesus, e até a próxima. Queridos, muito obrigado. Permitindo Deus, amanhã eu estou de volta nesta mesma emissora, neste mesmo horário, com mais um programa Palavra Rema. Queridos, que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.